Muito bem, eu já subi lá no meu servidor e agora aqui eu vou entrar no meu NetBeans, tá ok? Tá aqui meu NetBeans, eu vou baixar aqui na minha máquina o projeto aula 1 aí pra gente poder trabalhar, tá ok? Então vou dar aqui a aula 01. Você pode usar a ideia da sua preferência. Eu gosto de usar bastante o NetBeans. Eu acho que atende todas as minhas expectativas aí, desde a questão do Git, enfim, eu acho ele bem completo, bem bacana. Então por isso que eu estou utilizando aí o NetBeans. Hoje minha internet não está muito boa, então se demorar um pouquinho, tenham paciência, porque a minha internet não está aquelas coisas. E aí vocês podem perguntar, mas se eu quisesse fazer esses exemplos localmente, eu poderia, por ser HTML, né? Ou eu não, eu já vou começar, tá? Já no servidor de hospedagem, porque depois a gente vai entrar com um pouquinho com PHP e já é legal, aí a gente já tá no servidor, né? Com suporte a PHP, não fazer local. Então, para não ficar, faz metade na máquina assim, tipo avulso no diretório local, depois faz no servidor de hospedagem, eu prefiro já deixar lá e a gente já começar a tocar a vida de lá, tá? É aquele diretório que eu tinha colocado lá, ó, só tinha o dist, tá? Que é o Bootstrap. Então a gente vai fazer nosso primeiro template, tá ok? Eu vou fazer aqui, vou criar aqui, vou chamar isso aqui, vou colocar de index.html. Só para a gente fazer o primeiro teste, tá ok? Esse caso aqui, ó, o meu ele já abre com suporte PHP, tá? Então vou fazer o seguinte, deixa eu fechar esse cara aqui. Eu vou começar a carregar com PHP, que eu já vou utilizar o PHP para fazer, vou usar essa aula para fazer algumas demonstrações, alguns testes. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar o index aqui, vou colocar aqui index.php, vou criar um ponto .php mesmo, tá? Não tem problema, sem problema, eu vou fechar aqui, tá? Vou colocar aqui aqui aula 01 interfaces ricas com Bootstrap, autor Marcelo Lopes, Cielo System. Tá aqui. Então é a nossa primeira aula aí. Lembra que eu falei para vocês que no site ele mostrava um template mais padrãozinho do Bootstrap? Então, vamos lá. Aqui é o Basic Template. Tudo começa daí, gente. Tudo começa daí. Tá ok? Para não ter que digitar tudo, eu vou explicar a lógica para vocês. O que eu vou fazer? Até vocês, quando estiver desenvolvendo, vocês vão fazer isso também. Tá? Você vem aqui, ó, e dá um copy. Tá? Você vê que o Bootstrap ele deixa já funcionalidades para você fazer isso, porque ele existe esse portal justamente para você fazer esse tipo de coisa, tá, pessoal? Esse site, né, esse framework, ele trabalha dessa forma. É diferente, gente, é bom ter isso na cabeça de vocês, de você ser um script kid. O script kid ele copia as coisas e não sabe o que copiou, porque está copiando, o que faz, o que deixa de fazer. Tá? A gente é diferente. A gente está copiando um template de um framework que a gente sabe linha por linha e a gente vai passar uma a uma. Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu venho aqui. Então, eu vou colar aqui embaixo. Ó. Certo? Tá aqui meu template padrão.
a primeira linha. Isso aqui é um HTML padrão, tá, pessoal? Não tem, quem já programa já conhece o HTML, é um HTML padrão. O que muda do Bootstrap pro HTML padrão? O Bootstrap, ele tem essa linha aqui, você declara essa linha aqui, que é um style sheet, né, de CSS, você vai apontar para o Bootstrap, e essa linha aqui, tá? Esses dois JavaScripts aqui, tá? É só isso que muda, o resto é HTML padrão, não muda nada, tá? Inclusive o nosso aqui, ó, o apontamento aqui não está certo. Se eu der ele está de dist, né? Está lá no Bootstrap, CSS, agora sim. Aqui pega do site. E aqui também eu dou um dist aqui, ó. E o Bootstrap. Então, o que muda do HTML padrão são esses. Então eu vou comentar aqui, ó. Por aqui Bootstrap. Ok. Vou colocar aqui também. Bootstrap, né, que acabou a linha aqui. Então é isso aqui e isso aqui que muda basicamente do HTML padrão, tá ok? Eu tenho que declarar o CSS e o Bootstrap me JavaScript. Então o Bootstrap me CSS, que eu tenho que declarar no começo da minha página, né? O meu style sheet, e na parte de baixo, quase no rodapé, antes do body, eu coloco o meu JavaScript, tá ok? Muito bem. Tem aqui um Hello World aqui, mas eu vou passar as linhas para quem não conhece. Então isso aqui eu abro o HTML, eu coloquei idioma que está como inglês, eu não vou nem mudar, eu poderia colocar como brasileiro, como PTBR. Eu vou abrir aqui o cabeçalho, é o head aqui, você vê que ele abre aqui e fecha aqui embaixo. Então, o que a gente já sabe é que dentro desse cabeçalho a gente vai ter um style sheet aqui do Bootstrap, mas antes disso eu posso colocar o meta, falar que é o TF8, eu posso falar que ele pode ter aquele conteúdo do IE-Edge, eu posso colocar escalas, isso aí é o padrãozinho HTML, tá ok? Então aqui, o que eu tenho que saber do Bootstrap? Que eu coloco dentro do head o style sheet, que é apontando para o bootstrap.me.css, e aqui, mais uma vez, aqui embaixo, quase antes do body, aqui antes de fechar, o meu JavaScript, tá? E são essas duas linhas aqui. E aqui eu já posso começar a desenvolver. Aqui ele coloca, se o sistema que vocês, a aplicação que vocês criarem, o sistema que vocês criarem, for utilizar o Internet Explorer 9, eu descomento esta linha, tá ok? Porque o Explorer 9, como todos os Explorer, tem algumas exceções e as ferramentas ela tem que prever esse tipo de exceção, tá ok? Então, se eu for utilizar o IE9, Internet Explorer 9, eu tenho que colocar, tenho que descomentar esses dois JavaScripts aqui. Então, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó, ok? E aqui eu dou eu teria que eu comento aqui em cima, aqui embaixo, e eles ficariam aqui descomentados, tá ok? Então seria basicamente isso, tá? Até aqui ele fala que para tomar cuidado que o Responde.js não trabalha com página file // no Internet Explorer 9, né? Enfim, no Explorer 8 suporta HTML5, ele mesmo a maioria das queries. Então assim, ele fala das exceções, tá? Mas no nosso caso a gente não vai trabalhar com Internet Explorer porque nós não somos bobos, e vamos trabalhar com Firefox ou com Chrome, enfim, ou com Opera ou com qualquer outra coisa, mas Internet Explorer não, porque é muito ruim. Eu não gosto dele também.
Mas se você fizer um sistema para uma coisa mais genérica, né, gente, para o seu cliente que vai estar virado para a web e você vê que tem uma tendência que hoje diminuiu bastante, pelo menos o que eu vejo, é a utilização do Internet Explorer. Você deixa descomentado essas linhas, tá ok? Mas no nosso caso, como é nossa aula, nós não precisaremos fazer isso. Então aqui, eu posso colocar aqui no title aqui, minha primeira aula, certo? Aqui tá Hello World, eu vou colocar Olá Mundo só para dentro do body aqui. Olá Mundo só para ilustrar. Tá? A gente não fez nada, mas o Bootstrap já está funcionando. Tá? Vou salvar aqui. Deixa eu entrar aqui no cielosystem.com/aula 01. Veja aqui, você pode já perceber, ó, que a fonte ela já está bonitinha. Se fosse um HTML meio estranho, a fonte já sai meio esquisita. Você vê que ele já está com o Bootstrap, tá ok? Então funcionou, tá? Beleza. Então tá ok. Então a gente já sabe como fazer, e se não souber fazer de cabeça, não quiser economizar tempo, você sabe que pode vir aqui e copiar aqui o código de template padrãozinho e colocar aqui na sua aplicação. Deixa eu só fechar aqui. E colocar na sua aplicação, tá? Aqui eu fiz em PHP, porque a gente vai usar o PHP depois, então basicamente é isso. Você vê que é um código bem simplesinho, bem enxuto, não tem segredo. Então vou deixar um espaço aqui só para separar. Não tem segredo, e aí é um templatezinho padrão, tá ok? Então agora vamos aí começar a utilizar o Bootstrap. Até então foi moleza. Você vê que eu costumo, é uma outra dica que eu estou dando para vocês, depende da ideia de vocês, você já pode deixar esse template já pré-configurado. Então você abrir seu código PHP ou HTML, ele já escreve isso aqui para você, né? Se você deixar ele configurado, você chama ele, já escreve, e você só começa a programar sem ter que ficar toda vez linkando, né, o JavaScript, embora seja bem pouquinho, mas você pode também deixar ele já prontinho para você utilizar. Tá ok? Então tudo bem. Vamos voltar aqui na documentação. E tudo a gente vai trabalhar com a documentação, gente. Né? Então não adianta. E é muito boa a documentação. É muito boa. Aqui, ó, ele tem os exemplos, tá? Do uso do framework, do Bootstrap. O menu, tá ok? Tem um exemplo aqui de botões, de grid, tá vendo? De thumbnails, labels, badges, drop-downs, enfim, você vê que tem todos os componentes aqui, tá? Aqui tem o cardápio de componentes, slides. Então, nos exemplos aqui, tá ok? Aqui fala alguns exemplos de grid, tá? Aqui que entraria o CSS que eu vou mostrar para vocês, que é bem mais fácil. Então eles têm alguns exemplos aqui, tá? Na própria documentação, como fazer um site, já meio que preparou já o início de um site. Aqui ele colocou um Jumbotron aqui, que é que centralizou, fez tipo um bloco aí com o site, enfim. E alguns exemplos aí tem outros exemplos aí que você pode também, por exemplo, pegar esses exemplos também e utilizar eles, certo? Você pode pegar e ver o código fonte, enfim. Então aqui, esses são alguns exemplos do que o Bootstrap pode fazer, tá? Por você aí. Aqui um login, um exemplo de site de venda, né? Tipo, meio puxando um pouco para a Apple na época, não sei se ela está usando hoje nesse cinza, mas acredito que sim. Enfim, temos aqui com sliders, né, de banners, então a gente tem uma série de exemplos aí
na própria documentação, ok? Que você pode utilizar. E esses exemplos, se você baixar o Bootstrap Source, eles estão todos lá também, lá dentro do Bootstrap Source. Você pode até baixar ele só para pegar esses exemplos e deixar numa pastinha separada, tá? Se vocês quiserem utilizar esses exemplos. Tá? A gente parou aqui nos exemplos. Ferramentas, ele fala sobre algumas ferramentas. Fala sobre a migração do Bootstrap 2 para o 3, enfim. Então, a princípio, essa seria a Get Started. O que tem? Tem como utilizar o CDN, né? O CDN é a mesma coisa, gente. Vocês vão copiar isso aqui e colocar no Style Sheet. Esse segundo aqui é opcional. E no lugar do JavaScript lá, você vai copiar esse cara aqui, tá? O efeito é o mesmo, tá ok? Então, aqui nesse Get Started, eu vou apenas... vocês deu para ver como é que é o template padrão do Bootstrap. Agora vamos para o terror de todo mundo, que é o CSS, né? Que é o CSS. Vamos começar já mexendo com o CSS, né? No Bootstrap, que é a parte boa, né? Então, nessa parte CSS aqui, ele fala alguma coisa sobre como desenvolver para mobile, fala um pouco sobre escalas, normalização, containers, tá? O Bootstrap, ele trabalha com container. O que é o container? É onde você vai colocar os seus componentes, os seus elementos, tá? Ele pode ser um container padrão ou pode ser um container fluido. O container fluido você maximiza a sua janela, ele estica junto. Se você minimiza, né, deixa ela menor, ele minimiza junto. Esse é o container, mas ele é fluido, ele acompanha a sua dimensão. Eu costumo usar 99,9% o container fluido, tá? Mas tem pessoas que usam container só, isso aí depende como é que você vai desenhar a sua interface, tá ok? Temos aqui também a questão do grid, né? A questão do grid, como é que funciona, exemplo de grid horizontal, certo? Então aqui esse é um grid horizontal para o uso do desktop. Então ao invés de você ficar se matando no CSS, você cria aqui através de div, tá ok? Então como é desktop, se for colocar aqui, call md1 é esse quadradinho aqui, ó, para desktop menor, é o menor tamanho. Se eu colocar 2, ele tem um tamanho maior. Se eu colocar 3, então... E a quantidade que eu colocar ele vai preenchendo aqui, tá? Porque ele vai colocando um ao lado do outro. Eu posso colocar 8 e 4. E o tamanho desse grid aqui, o máximo permitido para ele ficar responsivo legal é 12. Então eu posso ter 12 segmentos de 1, ou posso ter 8 de 4, dá 12 também, ou 4, 4, 4, ou 6 e 6. Então o tamanho total dele é 12, tá ok? Nesse caso aqui ele está fazendo um layout para desktop. Aqui ele está mostrando um exemplo de container fluido, certo? E aqui ele está falando assim, ó, mobile e desktop. O mobile e desktop eu consigo trabalhar com os dois tamanhos, tá? Desktop, quando eu tiver abrir essa tela, por exemplo, no desktop, ele vai ter o tamanho 8, esse pedaço aqui. E quando eu abrir no celular, ele vai ter o tamanho 12, ele vai ocupar a tela do celular inteira praticamente, esse pedaço aqui. É bem provável que ele pegue esse cara aqui e jogue para baixo, tá? Então é isso. Então aqui eu consigo determinar que no mobile vai ter 12 e no celular vai ser 12 e no desktop será 8, tá ok? Então aqui tem os exemplos também. E tem esses que é mobile, tablet e desktop. Eu costumo usar sempre, tá pessoal? Você pode usar todos esse tipo de coisa. Minha aplicação só vai abrir desktop e celular. A minha aplicação só vai abrir no desktop. Como não tem problema nenhum, não custa nada,
eu sempre utilizo esse cara aqui, mobile, tablet, desktop, tá ok? Eu gosto de especificar todos os dispositivos, tá ok? Então, desktop, tablet e mobile. Então, XS é mobile, XS é celular, né? SM é tablet e MD é o desktop. Então você vê que eu coloquei dimensões diferentes. Ó, no desktop eu quero que se abra com 8, no tablet eu quero que se abra com 6 e no celular eu quero que se abra com 12. Então eu coloquei todos os tamanhos e suas variações. Por quê? Porque quando eu abrir no celular vai ficar responsivo legal, não vai quebrar nada. Quando eu abrir no desktop não vai estragar, não vai quebrar nada. E se eu abrir no celular também, ele não vai estragar nada. Normalmente eu costumo trabalhar com esse tipo de grid, tá ok? Para tudo eu costumo utilizar, tá? Salvo algumas coisas específicas, como por exemplo eu posso quebrar colunas, eu posso fazer colunas resets que eu faço mais para baixo, outras todas alinhadas. Aí são coisas específicas, offsettings eu posso fazer com separações, tá ok? Eu posso fazer dessa forma, mas eu gosto, falar a verdade, eu não uso muito isso, eu uso sempre, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Eu posso trabalhar dessa forma aqui, tá ok? Nest columns, fazer um cabeçalho inteirão e depois dividir por 2, também consigo, enfim. Mas eu prefiro assim, eu utilizo o meu layout padrão aí, mais ou menos assim. Vamos fazer uma coisa bem bacana para vocês até poder usar para o estudo de vocês, até para utilizar no dia a dia mesmo. Naquele template que a gente está mexendo aqui, ó, da aula 1, a gente vai enriquecendo ele e vai deixando ele mais incrementado para você usar para o seu desenvolvimento dia a dia mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou enriquecer o seu template. Eu vou vir aqui, salvo aplicações que você vai usar no menu, tá ok? Daí você não considera isso aqui. Mas o template padrão, o padrãozinho mesmo, tá? Que você pode deixar aí para você poder trabalhar, ele é bem simples. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar até o padrão aqui, eu não vou mexer, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui é o div container. Depois fluido ou não fluido, você escolhe depois. Então eu costumo passar isso pro meu software do treinamento. My code here, meu código aqui. Esse é o padrão, tá? Esse é o padrão do Bootstrap. Então você pode até gravar esse template aqui, porque você vai trabalhar basicamente isso. Copiou, abrir uma aplicação, vou fazer uma aplicação, fazer um menu de login, vou fazer a tela de login, vou fazer uma tela de menu, vou fazer, enfim, uma tela de cadastro. Primeira coisa, copia esse template. Como eu vou começar a desenvolver minha tela de login, por exemplo? O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui de dentro, tá ok? Eu começo a colocar aqui dentro. Então, aqui dentro eu começo a colocar meu código da tela que eu quero desenvolver. Então, se você tiver isso aí gravado como template no seu IDE, você não precisa de mais nada. É só, você sabe para que serve cada coisa, então você já começa a desenvolver aqui dentro, tá? Que já está prontinho já. Beleza? Então, vamos dar uma prosseguida aí. Eu vou fazer um intensivão nessa primeira aula e depois, para subir para o YouTube, depois eu vejo o que eu faço depois na hora de segmentar as aulas, mas a gente está com um ritmo legal, então vamos continuar, tá ok? Então,
vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero fazer uma aplicação que tenha espaço para colocar meus inputs, tudo mais. É simples, você vem aqui, eu falei sempre escolha com os 3, tá? Vou pegar só um aqui só para exemplificar. Então, eu vou começar a desenvolver. Lembra que eu falei para você? Se eu começar a desenvolver, cara, então você sempre desenvolve aqui, ó, aqui dentro. Vou dar um salvar. Aqui a primeira aula. Tá aqui, ó, separadinho. Tá vendo? Aqui e aqui. Já tá separado. Certo? Então já tá separadinho. Então ele vai agora, se eu vier aqui e reduzir ele, veja, ó, ele se ajusta. Tá ok? Então se ele abrir no tablet, se abrir no celular, ele vai se auto-ajustar. Então tudo que você fizer de código, você coloca entre o My Code Here aqui. Aqui só abrir uma linha, abrir uma div aqui. Abri 2 divs e eu coloquei uma coisa qualquer aqui. Coloquei a especificação da dimensão, mas eu poderia colocar um input e tudo mais. Mas a gente vai aprender com mais calma isso aí, só para vocês verem como é que funciona. Então é só deixar o template assim, que ele vai funcionar perfeitamente. Tá ok? Vamos voltar aqui na documentação. Vamos aqui em tipografia, falar um pouco de tipografia. O Bootstrap ele possui uma tipografia bem bacana, né? É H1, vai até H6, né? Para tamanho de letras. Temos também abreviações, fazer strike, fazer mark test, fazer underline test, enfim, tipografia era bem completa, tá ok? Também temos abreviações, criar endereço, block quotes, né, fazer uma citação dentro de um bloco. Marcelo, mas como é que eu faço? Vamos supor que eu quero abrir um block quote na minha página agora. É fácil? É fácil. Você vem aqui, ó, copy. Vou lá e copio aqui. Com o tempo, você já fica a cara aqui e você já sabe colocar, né? Apertei errado aqui. Com o tempo você já fica craque e sabe colocar, tá ok? Que nem assim no caso do NetBeans, vamos supor que eu não lembrasse, ele ajuda você, né? Você coloca bloco e ele já escreve, né? Não precisa nem ter muita memória não, né? Block quote, e aqui eu ponho block quote, sabe aqui, eu fecho, tá? Então no caso do NetBeans, algumas ideias ele já reconhece já, né? Porque já está linkado. Eu coloco aqui com um parágrafo aqui, eu vou colocar aqui, ó, Hello World. Fiz uma citação aí do Hello World. Ok, eu vou salvar. Você vê que tudo que eu colocar aqui ele vai funcionar de certinho, de primeira. Tá vendo? Ó? Eu taco aqui a barrinha aqui, Hello World. Ok? O block code funcionando. Então já está funcionando. Você vê que o Bootstrap dentro aqui do meu template aqui está redondinho. Então é só você copiar e colar e vai estar ok. Tá ok? Eu consigo também criar códigos, tá? Você fazer, tipo, para ele ler um código que você quiser colocar em evidência. Blocos básicos. Tem a questão de tabelas, eu posso criar uma tabela, quero fazer um grid, eu quero fazer para receber os dados do meu banco de dados, né? Para fazer meu CRUD, por exemplo. Então eu posso fazer, é só pegar o código e copiar lá. Tem as forms, tá? Que eu posso pegar e criar aqui, fazer minha tela de menu, enfim, tá? Esse aqui é tudo padrão, tá, pessoal? Tá, esse CSS ali, esse é tudo os componentes padrões aí. Posso colocar em linha, né? Posso colocar com labels na frente, né? Como já está, como meu código o meu template está redondinho, ó,
Se eu colocar aqui um exemplo e salvar, ele vai estar certinho quando eu executar, porque o Bootstrap já está acionando, tá vendo? Então ele já está ok. Então, enfim, tem bastante coisa aqui. Tem a questão de botões, tá? Então aqui eu vou começar a passar mais detalhes, porque isso aqui é um padrão bem HTML, eu não preciso ficar falando tanto para vocês, tá? Botões, vou começar com botões, que daí já começa, deixa eu, no Forms é padrão, Tables é padrão, bem HTML mesmo, não muda muita coisa, muda só os tipos de tabela, depois eu vou falar dos tipos, mas é padrão mesmo. Então o que vai começar a mudar alguma coisinha é no botão, tá? O botão ele funciona da seguinte forma, é basicamente o HTML, tá? O HTML padrão. A diferença é que na classe eu posso falar se ele é default, primário, warning, etc. Vou mostrar para vocês como é que funciona os botões, tá? Eu vou diagramar um botão aqui. Então, vou apagar esse cara aqui, só para a gente poder, tá? Botão é normal, seria um button, posso colocar um ID aqui, vou aqui btn, vou aqui btn primary, tá? E tem uma classe botão aqui. Se eu quiser colocar ele como primary, então eu faço isto. Vamos ver o que aconteceu? Deixa eu só salvar. Eu venho aqui, ó, eu tenho o botão com a cor primary. Primary é o azul do Bootstrap, tá ok? Ah, eu quero um botão com outra cor. Vou querer uma cor vermelha. Como é que eu faço para colocar? Deixar o botão com a cor vermelha. Eu coloco btn danger. Né? Isso aqui é muito legal na hora que você vai colocar para excluir tal, algum registro, né, do seu CRUD, você coloca em vermelho, né? Para o cara prestar atenção mesmo e tudo mais. Você vê que Bootstrap ele vai trabalhar agora, basicamente é tudo com modo HTML, gente. Ele vai trabalhar dentro dessa classe, tá? Em todos os componentes praticamente. Você sempre vai trabalhar as classes, tá ok? Então, se você tiver isso na cabeça, você sabe 90% do Bootstrap, que você trabalha basicamente em cima das classes, tá? Ah, eu quero um botão verde. Como é que eu faço? Success. Eu venho aqui, ó, o botão ficou verde. Tá ok? Ah, eu quero um botão amarelo. Warning. Amarelo. E assim por diante. Então, o código do botão HTML não muda em nada. Tá ok? Não muda em nada. Por aqui, btn red. For name red, por danger, assimilar, danger. Por aqui, class. Sempre vou trabalhar com classe. Eu sei que é um botão. btn traço alguma coisa. Então, no caso, vou colocar danger. Né? Eu posso pôr type, né? Que é um submit, certo? Eu fecho aqui e botão. E aqui eu posso pôr, sei lá, excluir, por exemplo. Ok? Então eu só trabalho com as classes dos botões, então eu consigo mudar as cores facilmente, sem ter que ficar quebrando a cabeça e tudo mais. Tá ok? Eu vou pegar só a deixa aí para mostrar como é que coloca um ícone, tá? Não é nem avançadinho, eu vou mostrar a tabela de ícones do Bootstrap. Eu vou mostrar como é que coloca. Vamos supor que eu queira colocar um ícone no meu botão. Como é que eu faço? Aqui, ó, em componentes, eu tenho uma lista de ícones. Tá? Você vê aqui que é os ícones do Bootstrap. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, a lixeirinha aqui, ó. Eu quero colocar a lixeirinha no meu. Você vê que eu copiei aqui
o nome do ícone no meu excluir aqui, tá ok? Então eu faço isso aqui, ó. Opa, deixa eu afastar aqui, certo? Opa, voltar lá que eu copiei errado. Ok. Você vê que tem bastante ícones, tá? Então, deixa eu ver aqui. Esse é o mais legal. Salvar. E venho aqui. Veja só. Tá com a lixeirinha. Tá ok? Então veja o que eu fiz. Eu só coloquei aqui um i, né, para ele colocar uma tag aqui, como se fosse colocar um, e coloquei a classe, tá? Podia ter colocado no spam, isso aí depende de como eu quero colocar. Então eu coloquei aqui, você vê que tudo que eu for colocar é tudo baseado em classe. Então botão classe, botão é o HTML normal e a classe, que nem aí o i. Vamos pegar aqui e fazer só um exemplo aqui. I, teste. Para vocês verem uma coisa. Não é o itálico do HTML, né? Mas eu quis, para encaixar, eu quis puxar o i e colocar um botão, um ícone. E eu fiz, foi o que eu fiz. Eu peguei aqui e coloquei um ícone. Ok? Porque eu explorei esse campo aqui, ó. Eu usei essa tag itálico para mim poder explorar aqui a classe do ícone. Então, veja que é o HTML. Eu costumo dizer assim, que o Bootstrap é o HTML. Né? Você sabe programar HTML, você pega e é o HTML com classe, né? Então, assim, tem o HTML sem classe e o HTML com classe, né? Um HTML que tem classe. E o Bootstrap trouxe classe para o HTML, né? Através das classes eu consigo deixar o HTML 1 milhão de vezes melhor. Você vê como é fácil. Se você já conhece o HTML, você só... Putz, vai ser mais do que tranquilo você aprender isso. Tá ok? Você vai mexer com isso. Coisa mais fácil do mundo você mexer. Tá ok? Então, fizemos os botões aqui. Vamos ver o que a gente pode... Eu vou voltar lá. Eu mostrei como é que faz como é que se cria um ícone dentro do componente. E você vê que não teve nada demais, né? Nada demais. Eu podia colocar qualquer ícone desse aqui. Tem sites que tem muito mais ícones, tá? E eu passo depois para vocês que a gente terminar. Aqui tem 250 ícones, que já é bastante. Tá? Eu vou voltar para o CSS, que é a nossa primeira etapa aqui. Nós estávamos em botões. Vamos falar um pouquinho. Por exemplo, eu quero criar um botão, mas que ele tenha comportamento de link, né? Eu não quero dar o submit, que seja link. Tem esse cara aqui, ó. Tá ok? Esse cara aqui ele se comporta como um botão, mas ele é um link. Vamos ver como é que funciona? Então, porque muitas vezes eu não quero que ele dê um submit, eu quero que ele só direcione para um endereço que eu quero pegar com um get, enfim, né? Ou quero colocar no meu get lá, né, algumas variáveis que possam ser baixadas depois com get, né? Quero colocar na minha barra de endereço alguns valores. Então, por aqui, class btn, traço btn, vou escolher um botão aí, vou colocar Danger não, vou colocar info, que é uma cor diferente já, tá? href, vou pôr aqui index.php, tá? Por esse endereço, eu vou fechar aqui e vou colocar aqui meu botão
link. Ok? Deixa eu vir aqui. Aqui, ó, meu botão link. Se eu clicar nele, ele não vai dar submit, ele vai me jogar no index. Tá vendo? Então, eu posso fazer também um botão se comportar como um link. Tá? Desenhar um botão, mas se comporta visualmente aí, ele parece... ele é um link, mas visualmente ele parece um botão, né? Ele se comporta como um botão, né? Você tá aqui e tal, e tá com um botão. Então, você vê o que eu tive que fazer. É só trabalhar a classe. Porque aquela tag ali, que eu coloquei aqui, é uma tag de link, né? O que eu fiz nessa tag de link? Eu coloquei uma classe nela. Eu falei que era um botão, que essa tag de link era para ser um botão, né? Para se comportar como um botão. Olha que facilidade que é utilizar o Bootstrap. Tá ok? Vamos lá numa outra aqui. Eu posso desabilitar os botões também. Você vê que eu passei aqui para vocês algumas cores também. Aqui tem todas as cores que você pode ver. Default, Primary, Success, Info, Warning, Danger, e deixar como link mesmo. Se você copiar isso aqui e colar no template, ele vai aparecer desse jeito. Eu posso ter tamanho de botão, né? Então o que eu ponho? BTNLG é large, é bem grande, tá? E enfim, SM é small, é pequeno, então eu consigo deixar, né, mexer com os tamanhos do botão. Não precisa mexer com CSS, não precisa mexer com nada, né, nem ficar montando as coisas, é só colocar a classe dentro do HTML, tá ok? Nível de botão, o estado de botão, como é que eu posso deixar se ativo, inativo, desabilitado. Desabilitar é só colocar um disable, ok? Posso vir aqui, por exemplo, e faço isso aqui, ó. Posso até colocar true, ou só colocar disable. Bem, tá vendo? Desabilitou o botão. Posso colocar disable true também, ok? Então você vê que ele está desabilitado. Eu posso colocar âncoras, enfim. E depois vem a imagem, tá? Imagem é bem simples, é o comando imagem, mais uma vez. É HTML de imagem com classe. E na classe eu coloco a imagem responsiva. Daí eu posso colocar imagem round, imagem circle, imagem thumbnail. Então eu pego simplesmente a tag HTML, coloco uma classe e coloco que tipo de imagem eu quero. Olha a simplicidade de se fazer uma interface gráfica com Bootstrap. Aqui eu posso colorir as letras, tá ok? Posso fazer helpers, né? Deixar escrever campo obrigatório, essas coisas assim, posso fazer. Eu posso criar backgrounds também, fazer... Eu abro um parágrafo, por exemplo, de novo, é um parágrafo HTML, eu coloco BG Primary, BG Success, e ele cria aqui o fundo para os parágrafos, né? Então, vou pegar aqui, deixa eu entrar aqui, vou apagar aqui, pessoal, só para ficar limpinho para vocês enxergarem. Deixa eu dar mais espaço aqui. Então, vamos lá, eu quero fazer uma tarjeta ali chamar a atenção de alguma coisa. Eu faço um parágrafo, vou colocar uma classe BG, vou colocar danger, e vou colocar assim, atenção, por aqui, área restrita, um exemplo, ok? Olha que dificuldade, eu criei um parágrafo, HTML puro, olha aqui, tá ok? HTML puro. Então, você pode criar, deixa eu até copiar aqui só para vocês verem todas as cores, dá na mesma, certo? Deixa eu pegar aqui não tem nada escrito aqui, ele só vai
tem os 3 pontinhos, né? Você vê que tá todos aqui, ó, as cores. Então, é um parágrafo comum, tá ok? Close icon, você colocar esse xizinho aqui de fechar a janela, tá ok? Você pode criar também, pode fazer o de minimizar, enfim, se você fizer um painel, coisa assim, tipo uma janela, você pode fazer fechar, enfim. Responsive Utilities, esse aqui é para quem vai usar less, SAS, então, a princípio, não vamos tocar nisso agora, porque é quando vocês tiverem mais craques aí no Bootstrap, tá ok? Até porque o SAS, o less, é para personalização de temas, tá? Isso a gente pode até falar futuramente. Então a gente vai, mas esse treinamento é justamente para você já chegar usando o Bootstrap, tá? Então, nessa aula a gente fechou aqui o item CSS inteiro, tá? A gente viu aqui que basta saber programar o HTML básico e você coloca uma classe dentro do HTML básico e você consegue atribuir características aos seus componentes, né? Não tem nada demais. E basicamente é intuitivo também. Por exemplo, eu tenho images, por exemplo, você não vai querer colocar cor na imagem, né? Porque assim, a imagem é essa imagem e é a cor do desenho que você colocou, por exemplo, né? Então, o que você pode manipular a imagem? Você já até sabe, você nem precisa saber o Bootstrap. Eu posso deixar lá redonda, eu posso deixar lá quadrada, enfim. Então, você sabe que vai ser class e vai ser alguma coisa relacionada à dimensão, aos shapes da imagem, né? Então, você vai pôr img traço o que você quer. Ele vai sugerir, a própria ideia sua sugere. Botões, o que eu posso mudar em botões? Eu posso mudar a cor dele. Mas não, né? Posso mudar a cor dele. Então, se você vai pegar, tipo, você está trabalhando no botão, então, botões o que é? É BTN. BTN, espaço BTN, o que você quer, né? As forms aqui é form padrão, não muda nada, não tem nada demais. E tipografia a gente viu os tamanhos de letras, quando é sublinhado, enfim. É bem simples de se fazer, é HTML praticamente puro, tá? Então tá bem tranquilo. Então essa aí foi a primeira aula, a gente aprendeu bastante coisa aí. A gente já, de cara, a gente já desmistificou, inclusive a gente até colocou um iconezinho lá no botão. Essa questão de front-end, complicado, não, com o Bootstrap ele não é complicado. Com o Bootstrap você precisa só saber HTML que você já conhece e você consegue atribuir atributos que deixam sua aplicação extremamente elegante com as classes, né? Que o Bootstrap, como eu digo, ele levou classe para o HTML, ele deixou o HTML com mais classe, né? Como é bonito, mais elegante. E a próxima aula, a segunda aula aí, a gente vai fazer aí um estudo aí dos componentes, tá ok? Então a gente vai conhecer esses componentes, vai começar a trabalhar com eles. Então, até mais e até a próxima. Tchau.